Ó, bateu o desespero na Damares e ela se complicou, hein? Se complicou bem a Damares. Por quê? Porque pediram investigação da Damares por prevaricação, conluio com pedófilos e, se ela tiver mentido, por tentar disseminar fake news para mudar resultado de eleição. A Damares, você já deve estar careca aí de saber, que ela, na semana passada, ela num culto na Assembleia de Deus, na frente de dezenas de crianças, de famílias inteiras, estavam ali juntas, fazendo campanha para o Bolsonaro dentro do culto, que aliás deveria ser ilegal, ela falou que, olha, para tentar associar o Lula à esquerda a isso, falou que, olha, tinham crianças que tinham os dentes arrancados para fazer, ó, tira as crianças da sala aí, viu? Para fazer sexo oral, eram estupradas essas crianças, outras eram obrigadas a fazer sexo anal, criancinhas, ela falou isso na frente de crianças. Ok, pediram investigação dela, deputadas do PT já pediram a cassação dela antes que ela assuma. Tem um negócio que eu tô torcendo, é para que ela seja cassada e não consiga nem assumir o mandato dela como senadora. Tá, aí o STF deu para ela alguns dias, para que o Ministério Público, no caso, deu para ela alguns dias para que ela explicasse. E aí ela se complicou. Ela tentou explicar e a situação dela já estava ruim. Por que tá ruim? Porque é o seguinte, a Damares falou que ficou sabendo dessas histórias. Primeiro ela citou um lugar errado no mapa que não existe. Ela falou que era na ilha de Marajó, na fronteira com Guiana e Suriname. A ilha de Marajó não faz fronteira com Guiana e Suriname. Não faz. Tá. Aí ela falou que ouviu esses relatos, que teve acesso a vídeos disso quando era ministra. Se ela era ministra e teve acesso a vídeos de pessoas cometendo atos de pedofilia, fazendo atividades assim com crianças, ela deveria, por obrigação, por lei, viu? Um servidor público, quando tem acesso a alguma coisa irregular, ele é obrigado a denunciar. Se ele não denunciar, ele está cometendo crime de prevaricação e ele pode também ser processado por associação ao crime em questão. A Damares denunciou? Não. O Ministério Público Federal do Pará foi quem deu para a Damares 3 dias para se pronunciar, falou que não, ó, veja bem, não recebemos nada sobre casos assim da senhora ministra, jamais. Polícia Federal falou não. Aí faltava a Polícia Civil. Polícia Civil falou não, também não. Bolsonaristas desesperados começaram a disseminar fake news falando que não, ó, a Polícia Federal prendeu, a Polícia Civil do Pará prendeu não sei quantas pessoas em Marajó em 2019, foi a Damares. Não, você lê o caso lá, não tem nada a ver com o que ela falou, e a própria Polícia Civil depois pronunciou e falou não, não recebemos nada de Damares, nada a ver com esse caso aí. Aí ficou estranho. A resposta da Damares, eu vou falar. Agora, o que a gente tem que fazer é continuar falando sobre isso para obrigar a Damares a ou falar a verdade ou ela está fazendo associação com esse crime, que é o crime que ela acusa a esquerda de fazer. Vou te explicar isso, antes eu peço um segundinho que você se inscreva aqui no canal, porque você se inscrevendo no YouTube mostra o vídeo para mais gente e mais gente vai ter acesso à verdade, porque muita gente é enganada pelo discurso da Damares. Ela dissemina fake news, não é de hoje não. Tem eventos dela patrocinados por deputados que hoje são bolsonaristas, na época nem existia o bolsonarismo, de 2014, 2015. Ela se tornou assessora do Magno Malta, depois passou a perna nele bem passado para se tornar ministra, que ele seria o ministro dos Direitos Humanos. Ela se tornou assessora dele em 2015 e fazia eventos pelo Brasil inteiro, pagos com dinheiro público do senador, do então senador, viu? Para falar o quê? Fake news, para disseminar esse tipo de coisa. Contra a esquerda sempre, em cultos evangélicos sempre. É isso, essa Damares. Ela tá ali com aquela carinha dela, mas ela é extremamente nociva. Então peço sua inscrição. Agora, o que falou a Damares ao Ministério Público do Pará? Ministério Público Federal, hein? Ela disse que isso foram conversas. Não, não, gente, não foi isso aí que vocês estão pensando, não é que eu vi o caso, foram apenas conversas que eu tive com as pessoas. Aí piorou. Piorou 10 vezes a situação dela. Então, veja bem, se você é um cidadão normal, você é um cidadão, uma cidadã normal, você está assistindo a servidor público, imagina que você não é. Você é apenas um cidadão normal. E aí você começa a conversar com as pessoas falam, olha, tá tendo um crime ali, ó, de pessoas pegando crianças, arrancam os dentes delas para obrigá-las a fazer sexo oral. Crianças assim de 7, 8, 9 anos. Fazer sexo oral em homens. Está acontecendo ali, ó, em Marajó. Está acontecendo aqui, ó. Aí você vai lá na ilha, aí as pessoas falam, ó, tá acontecendo aqui, ó, tá acontecendo. E as pessoas vão falando. Aí você fica assim, nossa, que coisa. Como se alguém tivesse falado, olha, o Corinthians empatou com o Flamengo, hein, ó, teve um pênalti ali polêmico que ninguém sabe se foi ou não. Você fala, ah, que coisa, legal. Olha, estão ali estuprando criancinhas. Ah, coisa. Aí você vai, volta para sua casa e esquece. Foi isso, Damares.
No caso, ela não esqueceu, porque ela tá falando em campanha, né? Só que tem um problema. Se você é um cidadão normal, não faz nada, com várias pessoas te denunciando um crime desses, assim, você é um lixo humano, não é? Você vai, no mínimo, você vai falar, gente, chama a polícia, você vai falar, meu, vou chamar eu a polícia. Não sou daqui, quando eu voltar para minha terra, eu vou chamar a polícia, vou denunciar, vou ao Ministério Público, dane-se, alguém vai ter que pagar por isso. A Damares não era uma cidadã comum, ela era ministra dos direitos humanos. Segundo ela, no primeiro vídeo, ela disse que viu vídeos disso acontecendo. Então aí, outra acusação possível contra a senhora Damares. Então, Damares, você tá guardando vídeos de pedofilia na sua casa, você teve acesso a vídeos de pedofilia e você não denunciou? O que está acontecendo, Damares? Tem alguma coisa muito, mas muito errada. Agora, peraí, você como ministra, as pessoas te falaram isso e você não denunciou? Conversa. Não existe só conversa quando alguém está te descrevendo com detalhes um crime bárbaro. E segundo a própria Damares, mostrando vídeos de um crime bárbaro contra criancinhas. Ela que é não apenas uma ministra, já seria um crime inconcebível, mas a ministra dos direitos humanos. Mas não, para ela foram só conversas. Às vezes eu vejo, e eu vejo isso muito pelos bolsonaristas que me processam, pelos bolsonaristas que fazem denúncia crime, notícia crime contra mim, são vários, viu? Não penso que eu não sou perseguido não. Inclusive quando eu fui para eu me tornar candidato, eu tive que ir lá na justiça para ver quantas notícias crime, investigações tinham contra mim e tudo mais. Fiquei assim perplexo, tanto de bolsominion, de deputado bolsominion, senador bolsominion e tal, que faz notícia crime contra mim que perde. E aí você vai ler, você vai tem que pedir os detalhes, né, para enviar para a Justiça Eleitoral. Quando você vai pedir, tem alguns que foram processos, você vai ler. O advogado, você fala, meu, esse cara se formou onde? Esse cara comprou o diploma ou o quê? Esse cara não entende nada. Até a argumentação do cara é fraca. É o caso da Damares. O advogado dela, que advogado é esse? Fala, não, foram conversas. O advogado não pensa, você era ministra, você não pode falar que foram conversas, Damares. Que não existe conversa quando alguém está denunciando um crime, já não é mais uma conversa. E se você é ministro, você está cometendo crime você mesmo. Pior, se você não faz nada e você continua denunciando, falando sobre esse suposto crime em outros locais, você está sendo associado a isso. Só que tem uma coisa que você deve estar pensando desde o começo do vídeo. Mas, Thiago, não é mais uma das fake news da Damares? Só que tem um problema. Fake news não dá cadeia, associação a crime, estupro de crianças dá. Então eu prefiro que seja, vamos fingir que é verdade, né? Porque, ó, se a Damares não admite que é fake news, e ela não admitiu, sabe o que acontece? Então é verdade. Se é verdade, você cometeu vários crimes, Damares, vários crimes. Então tem duas opções da Damares agora. Ou ela diz que ela mentiu, ela fala, não, gente, eu menti. Isso tudo eu tirei da minha cabeça. Ou, no caso, tem provas de que fake news desse tipo circulam na internet desde 2010. 2010 já tinham fake news desse tipo circulando na internet, algumas citando Marajó, outras citando até outros locais, com a mesma descrição. E eu vou te falar, se buscar em inglês descrição parecida e pesquisar direitinho, vai achar sites de antes de 2010 que falava a mesma coisa, porque geralmente esse tipo de fake news é importada dos Estados Unidos. Eu sei que a maioria das fake news que surgiram lá atrás, eu falo isso, eu tenho internet na minha casa desde o ano 2000. Na minha casa não tinha nem comida na geladeira, mas tinha ali um gato net para ter internet, na época que a gente era bem pobre. Mas eu lembro de uma coisa, eu sempre era ligado, sou programador e tudo mais, sempre que tinha fake news em português, essa fake news tinha sido copiada ou distorcida de alguma fake news que tinha sido feita em inglês. Eu fui percebendo isso depois que eu aprendi inglês. Então, no caso da Damares, pode até ser isso aí. Então, tem provas de que essa fake news está circulando desde 2010, que esse caso, não sei o quê, até em locais diferentes de Marajó, ela falou Marajó por acaso. Tá. Só que ela não admitiu que é mentira. Se ela não admitiu que é mentira, então é verdade. Segundo a palavra dela. Se é verdade, ela cometeu dois, três crimes e ela está confessando os 2 ou 3 crimes, ou ela mostra qual diligência ela tomou, coisa que ela não mostrou até agora. Ela mostrou vários documentos de falas dela em assembleia. Isso não é denunciar o crime, ministra. A senhora ministra é burra? Burra não é, né? Senão não seria ministra. Mas nós venceremos. Então continua aí na campanha. É muito importante continuar não apenas virando voto, mas mostrando para as pessoas a verdade sobre o outro lado, que assim a gente consegue abrir a cabeça de muita gente. Falou!